40 dias depois que eu parei a Mimi, foi o mais próximo de um estado de loucura na minha vida. O meu puerpério não foi uma sensação de tristeza. Na verdade, gente, os 40 dias depois que eu parei a Mimi, foi o mais próximo de um estado de loucura na minha vida. E eu sei que puerpério é uma coisa diferente pra cada mulher se sente de um jeito, vai passar de uma maneira. Mas pra mim, gente, eu realmente achei que eu ia perder a sanidade. Por quê, gente? Porque deu tudo certo no parto, não foi o parto que eu planejei, mas foi um parto muito bonito e, tipo, com muito respeito. Mas logo depois que eu parei, gente, eu comecei a me sentir como se eu tivesse em perigo. E eu sei que isso não faz muito sentido racionalmente falando, porque eu tava com a segurança do Pedro, da minha sogra, do meu sogro, dos meus pais, por mais que não pudessem ter comparecido no parto, eles estavam lá o tempo todo me ligando pra saber o que tava acontecendo. Eu tava com auxílio aqui em casa, eu tava com ajuda. Gente, tipo assim, eu tenho uma amiga que inclusive cozinhou pra mim. Cozinhou, tipo, potes e mais potes de comida e feijão congelado pra eu ficar bem e eu não ter esse trabalho no meu pós-parto. Só que mesmo assim, a minha sensação física era de que eu tava permanentemente em perigo ou que a minha filha estava em perigo. Eu não sei explicar pra vocês de outra forma. Então, eu não tava exatamente triste. Eu tava alerta, extremamente alerta. Então, em todo momento, eu sentia uma necessidade gigantesca de checar a respiração dela. Todo momento eu sentia uma preocupação enorme que qualquer coisa poderia dar errado com ela. Então, na minha cabeça passavam pensamentos horríveis, passavam coisas catastróficas, assim, do tipo, ela vai se engasgar, ela não vai lembrar de como se respira. Então, o que aconteceu, né, nesses 40 dias pra mim? Que na verdade durou um pouquinho mais, durou uns 45, 46 dias. Foi um período que eu me senti muito frágil, né? Eu sentia que eu tinha que estar o tempo inteiro super vigilante. E é uma coisa engraçada, porque eu sempre fui de confiar muito nas pessoas que estão me ajudando. Então, confio muito nos meus pais, confio muito no meu marido, eu confio muito na rede de apoio, assim, que eu formei pra mim. Só que nesse período, né, que aconteceu depois da parir a Mimi, não é que eu não confiasse nessas pessoas, mas eu sentia que só eu podia cuidar da Mimi. Como se só eu pudesse ficar olhando pra ela. Então pra mim era muito difícil nesse tempo tomar um banho. Toda vez que eu ia tomar banho eu sentia que ela não estava sendo olhada direito, que ela não estava sendo bem cuidada. Mas tava tipo assim, minha mãe na sala, ou minha sogra, ou o Pedro. Tipo, gente, tinha pessoas olhando pra minha filha, entendeu? E tinha pessoas que tinham experiência em cuidar de bebês olhando pra ela. Tipo, minha mãe criou 3 filhos, a minha sogra criou o Pedro. Mas mesmo assim, eu sentia uma coisa que era horrível. Pra mim era uma sensação horrível, né? Então, a primeira vez que eu saí sem ela, que foi justamente pra remover os pontinhos da cesárea, foi a segunda vez. A primeira consulta que eu fiz pra obstetra, eu levei ela. Daí na segunda eu percebi que não ia dar pra levar ela, porque era muita função, é no centro aqui da cidade, tem engarrafamento, não tem lugar perto pra estacionar, eu não sei dirigir, então eu precisava tipo, que o Pedro dirigisse pra mim, que minha mãe, então eu resolvi ir sozinha, né, e deixar o Pedro e a Mimi aqui em casa. Gente, eu só chorava porque eu tinha a sensação que tinha abandonado a minha filha. Então fazia poucos dias, né, que eu tinha parido, mal fazia um mês ainda. E eu tinha uma sensação que eu tinha cometido, sei lá, gente, um crime, uma coisa, uma atrocidade, só em pegar um Uber e tirar os pontos da minha cesárea. Então, o que acontece nesse tempo? O que aconteceu dentro de mim, né, dentro do meu emocional? Essa sensação muito grande de que eu tava em risco, a minha bebê tava em risco, e eu não conseguia relaxar, eu não conseguia entrar no modo racional. Entende? O meu lado racional, o meu modo, enfim, eu sei que nada estava acontecendo de ruim, eu sei que eu estava sendo bem cuidada pelas pessoas e que eu tenho inclusive a rede de apoio, gente. Mas eu não sentia isso. Faz sentido? E olhando pra trás hoje, quando eu vejo as fotos, eu penso, misericórdia, eu tava num estado de humor muito alterado. Porque eu vejo o quanto o Pedro tava dividindo tudo que ele conseguia comigo. Eu vejo o quanto a minha mãe estava empenhada a vir aqui em casa dia sim, dia não. A minha sogra estava empenhada a vir aqui em casa dia sim, dia não. Então, gente, eu tive muito apoio. Mas mesmo assim, a sensação era de desamparo pra mim. Então, às vezes as pessoas me perguntam, Natália, você se sentiu triste no puerpério? Eu me senti desesperada. Não é como tristeza. Isso não quer dizer que eu não tenha chorado, porque, gente, os 45 dias que seguiram o nascimento da Mimi, eu chorei praticamente todos os dias da minha vida. Às vezes eu chorava de alegria, às vezes eu chorava de tristeza, às vezes eu simplesmente chorava do nada. Então, eu pegava e ia recolher um livro, alguma coisa dela, um paninho. Eu olhava pro paninho e eu simplesmente me lavava chorando. A Mimi teve acne neonatal, né, que são aquelas espinhazinhas que ficam no rosto de alguns bebês. E eu olhava a acne dela e me lavava chorando. Porque eu lembrava que eu tive acne quando eu era adolescente e jovem, né, tipo, na passagem da adolescência pra vida adulta.
E eu só chorava, eu olhava pra ela, eu olhava pra mim, eu me olhava no espelho e chorava. Então, por mais que eu tenha sentido tristeza, na verdade, não é tristeza que eu mais lembro. Eu lembro desse estado que pra mim é muito parecido com um estado de loucura, gente, de perigo, de que eu tinha que dar um jeito pra manter minha filha em segurança, dar um jeito pra me manter em segurança. E como eu falei pra vocês, como eu fotografei muita coisa, como eu filmei muita coisa, hoje quando eu olho, eu penso, meu Deus, eu tava absolutamente alterada. Eu não tava raciocinando de uma forma normal, gente. Eu acredito que o puerpério, como a gente tem uma baixa hormonal muito forte, e ao mesmo tempo a gente tá lá sendo mãe, o nosso corpo ele entra no modo irracional, ele entra no modo mais animal, assim, sabe? E como a gente tá muito socializado também, tudo dentro de casa, de apartamento, e a gente vive inseridos numa cultura, numa coisa, não faz muito sentido pra nossa cabeça, entendeu? Então, tipo, tinha uma parte bicho minha querendo competir com toda a minha parte racional e que, enfim, que sabia que tava tudo bem. Então, pra mim foi realmente muito difícil. E a parte mais estressante pra mim do puerpério foi a sensação que eu tinha, gente, de que essa fase não ia passar na minha vida. Então, todos os dias, depois de chorar muito, eu olhava pro Pedro e eu falava, eu acho que essa fase da minha vida não vai passar. Eu acho que eu vou me sentir assim, desamparada, desesperada, desprotegida pra sempre. Porque eu conseguia falar pra ele, gente, tipo, na maioria dos dias, nesses momentos que eu chorava, eu conseguia falar pra ele, eu tô me sentindo desprotegida, eu tô sentindo que a Mimi vai engasgar, eu tô sentindo que a Mimi vai ter alguma parada respiratória, que, tipo assim, ela vai ter febre e que eu não vou perceber. Eu conseguia verbalizar pra ele essas coisas, sabe? Só que isso não, eu falar não passava, não fazia a sensação sair de mim, né? E eu tinha essa sensação de que eu ia sentir isso pra sempre, de que eu pra sempre ia ser esse tipo de mãe que ia ficar doente de preocupação e que eu nunca mais ia conseguir tomar um banho, lavar uma louça, eu nunca mais ia conseguir, tipo, ficar aqui sentada com os gatos. Eu sentia que a minha vida tava pra sempre nesse estado extremamente alerta, né, que o puerpério me botou. A parte boa disso, gente, é que não é verdade. O puerpério, ele passa. E seja lá o que você tá sentindo no puerpério, vai passar. Agora, tem uma questão aí. Eu acredito que, apesar de eu estar sentindo todas essas coisas que eram muito perturbadoras pra mim, não só ruins, mas perturbadoras, eu não tive um puerpério que eu precisei de ajuda de medicação e ajuda psicológica. Mas tem gente que precisa, gente, e não existe nenhuma vergonha nisso. Inclusive, a coisa que eu mais falava pro Pedro nesse período era, Pedro, se passar dos 40 dias depois da Mimi nascer, eu não voltar a me sentir razoavelmente normal, a gente vai ter que buscar uma ajuda. E o Pedro concordava 100% comigo, a minha mãe concordava, todo mundo aqui, né, aqui de casa concordava. Se essa sensação ela não passasse, eu ia ter que buscar um auxílio, uma medicação, uma terapia pra conseguir fazer passar, pra conseguir superar, gente. Mas o que acontece comigo é que 45 dias depois que a Mimi nasceu, foi como se um dia, simplesmente, alguém tivesse tirado com uma mão a sensação do puerpério de dentro de mim. Eu voltei a me sentir a Natália. Eu voltei a me sentir razoável, eu voltei a me sentir normal dentro dos meus pensamentos. Eu olhava a Mimi e todos aqueles medos, os desesperos, esse negócio de que ela tem que ficar hiper protegida, eu consegui olhar de uma forma racional. Eu consegui olhar de uma forma, eu não vou dizer inteligente, mas de uma forma razoável, assim, dentro dos meus pensamentos. Então, muitas crenças, muitas coisas que passaram pela minha cabeça na época do puerpério, elas nunca mais passaram pela minha cabeça depois que o puerpério passou. Porque parece que eu troquei de Natália. Eu substituí aquela Natália extremamente alterada por uma Natália normal que tinha antes de parir em mim, entendeu? Não que a minha vida seja igual depois que eu parei minha filha. A vida nunca é igual depois que a gente tem um bebê. Mas a sensação de ser quem se é, a sensação de, eu sou eu, ela voltou quando o puerpério acabou. E isso foi maravilhoso, porque pouco a pouco eu fui percebendo que as coisas não estavam se ajeitando, eu tava conhecendo a Mimi e eu não tava sentindo aquele medo, o pavor, o desamparo extremo, né? E claro, gente, eu tô lembro vocês que essa foi a minha experiência com o puerpério, a minha sensação. Tem mulheres que passam com o puerpério mais forte, mais fraco, uns que tem menos choro, ou mais tristeza, ou menos tristeza. Isso varia muito da pessoa, de mulher, né, pra mulher. E a gente só sabe como é que vai ser o nosso no momento que acontecer com a gente. Mas se tem uma coisa que eu queria que tivesse me falado antes de eu viver o puerpério, e a única pessoa que realmente me falou um pouco sobre isso foi a minha avó, gente, que teve 3 filhos, é que o puerpério, ele é... E minha avó não fala com as palavras puerpério, ela dizia tipo pós-parto, né? Ela fala depois que o neném nasce. É um período de muita fragilidade da nossa vida. Então a gente fica frágil para tomar decisões, a gente fica frágil na hora de fazer as coisas, né? Então eu acredito, né, que a gente precisa sim de ajuda e a gente precisa também saber o que esperar dessa época. Então,
E tem uma coisa, né? A gente sempre pensa, vai nascer nosso filho, vai ser aquele momento perfeito, vai ser maravilhoso, vai ser o momento mais lindo da sua vida. E é esse momento. Só que ao mesmo tempo, esse dia maravilhoso de glória, assim, que a gente ganha o nosso bebê, ele é seguido de dias muito difíceis para a maioria das mulheres. E tá tudo bem. Isso não faz a gente menos mãe, ou menos feliz, ou menos nada. Isso, inclusive, não interfere no fato de que a Mimi é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Só que quando a gente tá vivendo esses dias, a gente acha que tem alguma coisa de errado com a gente, que a maternidade não tá sendo certa com a gente, entende? Então eu acredito que, não sei, é uma coisa que a gente acaba falando pouco sobre como o puerpério é difícil, o quanto ele pode ser desesperador, mas que eu queria que tivessem falado mais. Mas de novo, gente, eu sou muito grata pelo menos pra minha avó, porque minha avó foi a pessoa que mais me deu toque sobre isso, e toque sobre o quanto pra ela foi também difícil, o quanto ela sentiu coisas estranhas, né? Porque realmente eu, pelo menos pra mim, é como tá fora de mim, fora do meu corpo, fora das coisas normais, assim, que passam pela minha cabeça, né? Pra vocês terem uma ideia, um dos pensamentos que eu tinha com muita frequência era de que eu ia derrubar a Mimi. Sendo que, gente, por que eu derrubaria ela? Eu tava cuidando dela, né? Pegando com os meus 2 braços e, sei lá, nunca derrubei o Aquiles, entendeu? Então por que eu vou derrubar a criança? Nunca derrubei meus gatos, nunca derrubei um cachorro. Por que eu vou derrubar ela, né? Mas eu tinha essa ideia de que qualquer coisa de ruim, tudo de ruim podia acontecer, né? E é isso. Passou, como eu tô falando pra vocês. No meu caso, passou sem ajuda. A única coisa que eu fiz, gente, é que acabados os 40 dias, que é o tempo que eu não podia fazer exercício físico, nem nada. E eu odeio exercício físico, tá? Quero deixar claro pra vocês. Mas passados os 40 dias, assim que a médica permitiu, eu comecei a fazer caminhadas na quadra aqui de casa. Então, todos os dias de manhã, eu pegava a Mimi, eu botava ela no sling, né, amarradinha em mim, ou botava no carrinho mesmo, mas geralmente eu botava no sling, porque ela era muito pequenininha, e eu saía pra fazer voltas e voltas e voltas na quadra aqui da rua. E eu acho que isso melhorou muito pra mim, porque eu via a rua, isso era já na minha cabeça, eu fazia isso extremamente cedo de manhã, porque, claro, eu tava sendo como uma recém-nascida, né, mas pra mim isso me ajudou muito a virar essa página, né, da sensação do puerpério. Outra coisa que me ajudou foi a amamentação. Então, quanto mais eu amamentava, mais eu sentia que o sentimento da sensação do puerpério passava. Só que eu tive muito problema, muita dificuldade com a amamentação. E a amamentação da Bibi, ela nunca foi exclusiva, ela sempre foi mista, né? Então, eu sempre amamentei, complementei com a fórmula e usava o intermediário de silicone, aquele biquinho, né, pra conseguir amamentar. Então, no meu caso, por mais que eu sentisse que depois de um dia que eu conseguia amamentar um monte, essa sensação ela melhorava um pouco, tinha dias que eu realmente não conseguia amamentar muito e tá tudo bem, né? Enfim, esse é o relato de hoje, espero que vocês gostem. Eu tô tentando voltar aqui pro canal, gente, porque YouTube é a minha maior dificuldade, né? Eu consigo manter bastante frequente nas outras redes, no TikTok, no Instagram eu tô sempre postando e mais perto de vocês. Mas aqui, porque a edição do vídeo é um negócio mais longo, eu fico com muita dificuldade e eu me sinto muito feia nesses vídeos. Eu acho é um absurdo. Tipo, eu não sei se é porque aqui não tem filtro ou se é porque o ângulo da câmera é diferente. Sei lá, gente, eu me sinto literalmente o cocô do cavalo do bandido. Eu me sinto muito feia no YouTube. Mas eu vou voltar aqui pro YouTube, esse é o primeiro dia de retorno e vai durar, gente, porque eu tô muito, tipo, querendo fazer isso acontecer, querendo fazer o YouTube dar certo. E é isso, se a gente chegou ao final, se vocês gostarem, deixem seu like, curtam, comentem o que vocês acham do puerpério, se vocês já passaram, se vocês são mães, se vocês não são mães, enfim, eu tô muito querendo saber, querendo interagir aqui com vocês. E é isso, até o próximo vídeo, muito obrigada!